Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui nesse canal, Wesley Mark Zero, tá? Tá aqui, ó, Wesley Mark Zero. Tá? Não se esquece de se inscrever, não. Tá? Por quê? Por que você vai se inscrever? Porque a gente vai trazer vídeos semanais. Bem, eu tô tentando, né? Porque tem 9 meses que eu não trago um vídeo aqui nesse canal. O que a gente vai falar hoje nesse vídeo, Wesley? O que você trouxe de conteúdo pra gente? O que é um gestor de tráfego? E você vai entender o que é essa profissão, como avaliar, como se tornar um profissional realmente contratável, como se eu fosse contratar, tá? Como eu sou hoje, como se você fosse me contratar, suponhamos. Você vai entender como é se tornar um profissional realmente importante para as empresas, tá? O tráfego pago é um divisor de águas de um negócio. Só para entender. Basicamente, para a gente entender o que é um gestor de tráfego, a gente tem que entender alguns pilares. O que seriam esses pilares? Entender o que é tráfego pago e entender o que é tráfego pago dentro da internet, para que você possa ter uma noção do que é um gestor de tráfego, tá bom? Então, quando a gente fala nisso, eu quero te mostrar outra coisa aqui para você assistir esse vídeo aqui, ó. O que mais vende na internet em 2020, porque vai servir para 2021, 2022 e 2023. Então você tá perdendo conteúdo, beleza? Esse conteúdo aqui tá muito da hora, tá? E também tem esse aqui, ó, 3 passos para você bombar seu Instagram, para você vender de verdade, tá bom? Então você vai assistir esses 2 vídeos aí. Pra você entender o que é tráfego pago, a gente vai voltar alguns anos no tempo de como são as formas convencionais de anunciar um negócio, tá? Então qual que seriam as formas convencionais? A gente tem o carro de som, a gente tem a panfletagem, a gente tem o outdoor e a gente tem a TV. Então suponhamos o seguinte, hoje em dia a gente tem o carro de som, também o nosso panfleto, tá? A panfletagem, que ainda funciona muito bem, eu vejo pessoas ainda panfletando. Quando a gente fala são as mídias convencionais, seria também o outdoor, onde passa vários carros e vê o outdoor. Então a outra seria a televisão. E por que a televisão não é tão interessante? Porque é caro. É só quem tem empresa gigantesca, por exemplo, que consegue anunciar na televisão. Então veio a internet. E como seria o tráfego pago dentro da internet? A gente falou do tráfego pago, né, na forma convencional. 2020 com as coisas fechando, muitas vezes a gente não teve a oportunidade de apresentar nossos produtos. E as mídias convencionais acabaram não sendo tão efetivas nesse momento. Então os nossos olhos se voltaram para a internet. Para quê? Para fazer conteúdo no Instagram. Só que o que aconteceu nos últimos tempos? Você entregava o seu conteúdo, criava o seu conteúdo e o seu conteúdo aparecia para 1000 pessoas, por exemplo. Do nada, seu conteúdo que aparecia para 1000 pessoas deixou de aparecer para 1000 pessoas. Começou a aparecer para 300, para 500 pessoas. Com uma redução muito drástica para você. Então, você não consegue entregar conteúdo para mais pessoas. Relativamente, você não consegue vender. Quando a gente fala nisso, a gente vê que essas mídias, elas acabaram reduzindo a entrega. Por quê? Por que reduziu a entrega? Porque a gente vai entrar num assunto agora. Pequenos empreendedores acham que isso é exceção para os negócios deles, que seria o tráfego pago. Tá? O tráfego pago dentro da internet, anunciar na internet. Existem 2 formas de você fazer isso. Uma forma mais comum, mais convencional de você fazer, né, que é a forma, vamos dizer, amadora, por exemplo, né, amadora entre aspas, porque se muito bem usada ela pode gerar resultado, que é clicar no botãozinho impulsionar. Mas ela não dá tanto resultado, por quê? Porque suponhamos o seguinte, eu moro aqui no estado de Goiás e aí eu anuncio aqui, eu clico no botãozinho impulsionar. Vai aparecer para pessoas que estão em São Paulo, vai aparecer para pessoas que estão no Ceará, para o Brasil inteiro. Então suponhamos que você tem um delivery, tem uma loja de maquiagem que é uma loja física, que não é um e-commerce, não faz sentido para você entregar para essas milhares e milhares de pessoas. Então você tem que entregar na região que você atende. Então basicamente essa é o modo, né, amador de se fazer o tráfego pago dentro da internet. A maneira profissional é fazer dentro do gerenciador de anúncios, tá? Se você quiser saber o que é o gerenciador de anúncios, business.facebook.com, tá? Aí você vai ver lá, vai criar a sua estrutura, mas eu peço para você esperar o próximo vídeo, porque eu vou te ensinar a como você pode criar a sua conta, tá? Você pode criar a sua conta do zero lá e eu vou te mostrar algumas coisas dentro da ferramenta para você entender o que pode ser feito lá dentro, o que você pode fazer. Então, espera o próximo vídeo da próxima semana, aí você coloca lá business.facebook.com e a gente vai fazer junto, criar sua conta de anúncio, tá? No passo a passo ali para você entender como funciona. Beleza? Então, espera o próximo vídeo, beleza? Se não quiser, pode ir lá e pesquisar e depois você assiste o próximo vídeo, como que faz tudo certinho. Então vamos lá, basicamente essa maneira profissional de fazer. Mas Wesley, pode gerar resultado? Pode gerar muito resultado. E surge uma nova profissão com isso, que é o gestor de tráfego, que a gente está tanto falando aqui. Então o gestor de tráfego, ele é responsável por essa plataforma. Mas
você vai entender o que é gestor de tráfego daqui um pouquinho, tá? Porque eu quero falar uma coisa com você. Antes de eu te passar o que é o gestor de tráfego, o que ele faz, como se tornar um, como avaliar um, como contratar um, como que você pode falar, pô, esse é um gestor de tráfego que eu quero ter no meu negócio. Então você vai entender agora pra frente. Antes de eu te falar, eu quero que você entenda algumas coisas. A primeira coisa que eu quero que você entenda é o seguinte, que existem estratégias para ser utilizadas dentro dessa ferramenta. Não é só ir lá criar um anúncio de qualquer jeito e entregar. Existem estratégias para você utilizar, tá? Então, entenda o seguinte, muitas vezes pode ter acontecido com você. Você muitas vezes tem esse conhecimento, vai lá e coloca dentro da ferramenta e não te gera nenhuma venda. Por quê? Porque você não soube aplicar a estratégia para vender. Quando você quer atingir mais pessoas, você tem que chamar a atenção do seu público frio. E como que você chama a atenção do seu público frio? Com estratégias de conteúdo, com um texto, né, altamente persuasivo, com a headline muito bem feita, né, um título muito bem feito, uma arte muito bem feita, um vídeo muito bem feito, tá, com edição muito boa. Então a gente tem que utilizar estratégias, tá, na região que você entrega, como que você vai entregar isso, qual é a região que você atende, aonde você quer alcançar, como você quer alcançar. Então tudo isso tem que ser pensado na hora de fazer um anúncio. E muitas vezes você não pensa, ó, vai lá e coloca para rodar e não pensa em qual é a sua persona, não pensa como você vai alcançar seu cliente. Então muitas vezes você tem que ter isso bem definido para que você possa ter resultado, tá bom? Nessa ferramenta, nessa plataforma, tá? É fácil de aprender? É fácil, mas existe uma maneira muito mais fácil, que é o seguinte, contratar o profissional responsável por isso, que seria o gestor de tráfego. Até coloquei a mão no peito aqui. Basicamente a gente tem essa maneira, que é contratar um profissional, que é o gestor de tráfego. E o que o gestor de tráfego faz? Basicamente, ele aplica as estratégias que eu falei para você dentro do gerenciador de anúncios, dentro do gerenciador de negócios, tá? Ele vai lá, aplica as estratégias, coloca tudo bem definido lá dentro para te entregar o melhor resultado, tá? A gente tem dois tipos de gestores de tráfego e agora você vai entender qual é o que você tem que contratar. A gente tem o gestor de tráfego 1, aquele que conhece a ferramenta, que sabe apertar em cada um dos botões, que conhece. E a gente tem o gestor de tráfego 2. E qual que seria esse gestor de tráfego 2? O gestor de tráfego 2 é aquele que pensa de maneira estratégica. Ele não conhece tão bem assim a ferramenta, né, de frente para trás, mas ele sabe fazer o básico dentro da ferramenta, mas ele sabe que é criar uma estrutura de conteúdo, ele sabe criar uma estratégia muito bem feita, muito bem definida, ele sabe otimizar no momento certo as campanhas, ele sabe fazer o negócio funcionar realmente para te gerar realmente o resultado. E é aquele gestor de tráfego que vai chegar para você muitas vezes e falar o seguinte, olha, a gente pode começar por um período, mas esse processo ele pode ser um pouco demorado. Por quê? Porque a gente precisa colocar a ferramenta para testar primeiro, ela entender quem é o seu público para que ela possa atingir as pessoas certas. Esse é o gestor de tráfego que vai te dar uma segurança. Esse é o cara que vai entender a fundo realmente seu negócio para colocar dentro da ferramenta. O gestor de tráfego número 1, ele conhece toda a ferramenta, sabe de frente para trás, ele sabe como conduzir ali com maestria a ferramenta, mas ele não entende muito bem de estratégia, ele não pergunta do seu conteúdo, ele não pergunta o que você está fazendo, ele só quer ir lá e colocar o seu dinheiro para rodar e pronto. Ele não quer saber do seu negócio, ele não quer entender o seu negócio para poder entregar o melhor resultado, tá? Ele só quer colocar para rodar lá dentro. E aí você contrata essa pessoa e ela não te gera tanto resultado. Então existem esses dois gestores de tráfego, tá? Então eu acredito o seguinte, no meu modo de pensar, que o gestor de tráfego hoje ele tem que no mínimo manjar de copywriting, ele tem que no mínimo saber fazer uma mídia social muito bem feita, tá? Você tem que avaliar o Instagram dele, certo? Você tem que avaliar, vai lá no Instagram do cara, avalia o Instagram dele de frente para trás. Ele tem que saber isso, tá? Estratégia de conteúdo. Ele tem que saber como entregar, tem que dominar a ferramenta pelo menos o suficiente para te entregar um resultado, tá? Que seja satisfatório. Tá? Então ele tem que pelo menos conhecer a ferramenta ali para te entregar, saber o que é lead, saber o que é CPC, saber o que é cliques por link, saber como que você vai fazer para vender, aonde está chegando, como vai chegar, fazer a instalação do pixel, sabe criar o pixel, é isso que ele tem que saber dentro da ferramenta. Tá? Então basicamente é esses os gestores que existem. Wesley, qual gestor você é? Eu sou o gestor que vai te ensinar aqui nesse canal. Eu sou o gestor que vai te ensinar estratégia. Eu sou o gestor que vai te ensinar o que você precisa saber dentro da ferramenta. Eu sou o gestor que vai te ensinar desde você criar um criativo, criar um post, criar um feed, criar um story. Vou te ensinar do zero até o avançado, você se tornar realmente um gestor de tráfego que vai entregar resultado. Um gestor de tráfego que vai manjar disso aqui, tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui tudo é pensado, isso aqui tudo é estratégico, tá vendo? Essa foto aqui foi estratégica, foi pensada. Eu aprendi a fazer isso aqui. Para fazer o que? Da melhor maneira para te entregar um conteúdo de qualidade. Quando a gente fala disso, a gente está falando de estratégia de conteúdo
Tá, esse conteúdo que você tá vendo aqui hoje, eu pesquisei, e ele tava sendo um pouco mais pesquisado, então eu decidi trazer esse conteúdo. Então, entenda, o gestor de tráfego, ele tem que no mínimo saber disso. Ele tem que no mínimo saber disso aqui, ó. Qual é o produto que mais vende na internet? Ele tem que saber como pesquisar isso. Ele tem que saber no mínimo 3 passos para bombar suas vendas no Instagram. Ele tem que saber no mínimo isso, tá? Então ele tem que ter esse entendimento. O gestor de tráfego tem que ter, tá? Então ele tem que te entregar isso, tá? Então basicamente eu sou esse tipo de gestor de tráfego e é o que eu vou te passar nesse canal. Então existem duas formas de você aplicar isso no seu negócio. A primeira é você aprender. Você tem que entender a curva de aprendizado, tá? Porque demora um pouco para você pegar a manha do negócio. E a segunda maneira é você contratar um profissional responsável. Então o que você aprendeu no vídeo? O que você aprendeu nesse conteúdo hoje? O que é tráfego convencional? O que é tráfego pago? O que é um gestor de tráfego? Como saber e ser um gestor de tráfego de qualidade? Tá? Então você aprendeu 4 coisas aqui muito importantes nesse vídeo. Eu acho que merecia pelo menos o like. Não é, amor? Não merecia o like? É, vendo? Minha esposa falou, merecia pelo menos o like aqui hoje. Então você vai ter que deixar pelo menos o like aí, tá? E se isso realmente foi um conteúdo de qualidade, você entregar, compartilhar com um amigo. Basicamente é isso, tá? O canal parou porque eu passei por um momento que eu precisava de descansar um pouco a minha mente para focar em algumas coisas. Então decidi parar um pouco o canal, focar nas coisas que eu precisava focar. E agora eu tô retornando de novo, te entregando conteúdo de qualidade, tá? Para que você possa realmente evoluir, crescer como pessoa, crescer o seu negócio e etc, tá? Caso você queira, tá? Caso você queira, você tem um negócio, fala, pô, tô precisando aí do serviço de gestão de tráfego, tem um link aí embaixo, tá? Do meu WhatsApp, deixa no meu WhatsApp, tá? Pra gente conversar, trocar uma ideia e eu vou te passar como que funciona o nosso trabalho aqui dentro da agência, tá? Se você quer conhecer a minha agência, eu vou deixar o link aí também, é New Level Assessoria, tá? Se você quer conhecer, vou deixar aí pra você conhecer o Instagram lá. Tudo certinho, tudo bonitinho, tá bom? Então tem na próxima semana com a nossa segunda aula, tá? Segunda aula aí. Que vai ser essa segunda aula? Como você criar sua conta de anúncio. Falei aqui que é um gestor de tráfego, como contratar, o que é tráfego pago. Agora chegou a hora de você criar sua conta, então bora lá criar sua conta lá no Facebook Ads. Então fui, vou ficando por aqui e tchau!